Aline aqui, e hoje eu tive a intuição de vir aqui fazer um vídeo, fazer uma live, e ao invés de simplesmente gravar e depois postar, eu falei, eu vou abrir uma live, não avisei, não fiz post, na verdade eu acho que nem tive nenhum stories hoje, e senti realmente de estar aqui com vocês. Quem entrar, entrou, quem não entrar vai ver depois, porque quando a gente segue a nossa intuição, a gente realmente consegue encontrar, às vezes, as palavras que vão fazer mais sentido para quem for ouvir, vai ser no presencial, sendo no ao vivo ou no gravado. E para quem me segue aqui sabe que eu tô um pouco sumida do Instagram. E aí eu comecei a cogitar, analisar minhas próprias crenças sobre isso. Seria criticar a própria estrutura que hoje a nossa vida é, com relação a ter que estar no Instagram? Seria o quê? Porque vergonha de falar não é, porque eu sou faladeira, adoro falar. Falta de assunto não é, porque eu tenho muita coisa para compartilhar e adoro compartilhar. E aí eu comecei a analisar e percebi que, na verdade, todas as vezes que, mesmo quando eu estava com a empolgação de vir aqui gravar, de vir aqui falar alguma coisa, às vezes até postar algum conteúdo, eu entrava no Instagram e eu me perdia. E eu acredito que muitas pessoas também passem por isso, né? Da gente estar no Instagram, na hora que a gente entra, a gente já se perdeu. Às vezes a gente entrou para poder olhar uma coisa e nem lembra o que era para fazer. E tava acontecendo muito isso comigo. E isso estava me incomodando, assim, demais. Estava sendo, assim, muito delicado. Aí eu pensei, tá, mas será que isso não seria uma desculpa, né, da minha mente, trazendo essa coisa do, você tá se confundindo aí, né, se perdendo, TDAH e etc, enfim. Sendo desculpa ou não, eu analisei bastante também, né, gente, quando eu falo que eu comecei a analisar é porque eu, né, trabalho com isso e não só trabalho com isso, como também sou cliente de terapias há muitos anos, né, há mais de 13 anos. Então, tem essa facilidade. Aí, o que eu fiz? Falei assim, ok, então eu vou apagar todo mundo que eu sigo para poder focar. E depois, aos pouquinhos, eu vou adicionando ali as pessoas para poder ver. Eis que o Instagram não deixa a gente fazer isso. Eu seguia, porque eu também adoro seguir as pessoas. Então, eu segui umas 1.800 pessoas. E aí, segui loja, empresa, pessoas, enfim. Aí eu fui apagar o Instagram, ele impede. E considerou que eu tava usando uma máquina, sendo que era eu mesma, no dedinho ali, apagando. E aí, vamos lá, né, pro assunto principal. Comecei a apagar, hoje eu acho que tá com 600 e poucas pessoas. Minha intenção é chegar a 0 para depois efetivamente falar quem eu vou seguir, o quanto que eu consigo, né, lidar com isso aqui, né, sem estar me perdendo no Instagram. Mas enquanto eu estou nesse processo, né, que eu estou fazendo essa limpeza, eu já vou começar a gravar aqui vídeos, fazer as lives, porque eu acredito que a minha maior entrega aqui vai ser realmente por vídeos, né, porque eu gosto mesmo de gravar, gosto de falar. Posso transformar em nuggets, né, que são aqueles vídeos cortados? Pode ter conteúdo escrito? Pode também. Mas cada um vai ter uma característica. Tem gente, por exemplo, o Vitor, ele adora fazer conteúdos, aqueles carrosséis, né, que tem lá do Enneagrama, aí vai passando. O meu, eu acredito que seja mais aqui por vídeo mesmo. Tô vendo aqui um pessoal super querido entrando. Ai, que delícia! A Mel, a Tássia, a Marcinha, a Carol, o Gogo. Ai, que delícia ver vocês aqui. Bate uma saudade, aí dá vontade de chamar todo mundo para abrir o vídeo. Mas vamos lá. E aí, gente, como eu tive essa intuição de fazer essa live, falei assim, eu vou minimamente organizar uma listinha, né? Tipo, escrever um pouquinho algumas coisas para que efetivamente seja algo que traga, né? Que acrescente na vida de vocês. Porque no final das contas, é importante a gente efetivamente trazer alguma coisa útil. Eu, pelo menos, sou da ação. Então, eu penso que se eu tô aqui é para agir e trazer outras pessoas também para ação. E aí, o primeiro ponto é o caminho, né? Todo o caminho que a gente segue na parte de autodesenvolvimento ou no desenvolvimento das outras pessoas é sempre de perceber que as respostas sempre estão dentro. O caminho é para dentro. E hoje em dia a gente vive uma realidade em que, além das milhares de distrações, né, que existem aí à disposição de todos, as buscas estão sendo para fora. Então é como se a gente buscasse
as respostas, ao invés de buscar dentro, a gente estivesse buscando fora. Então 5 dicas para tal coisa, faça tal coisa em 21 dias. Não sou contra, né, desafios, projetos, até porque eu participo como cliente e crio também alguns, mas eu não gosto de deixar a ilusão de que tudo vai ser feito só naqueles 21 dias, ou de que realmente aquilo é a solução X. A solução para cada um vai sempre estar dentro. Não existe uma resposta exata, até porque muitas vezes a gente nem sabe qual é a pergunta. Se a gente começar pelas perguntas, que também é um dos pontos aqui, será que a gente sabe fazer as perguntas? Será que efetivamente a gente sabe o que a gente está buscando e o que a gente quer? Se a gente nem sabe isso, como que a gente vai querer uma dica X? Porque alguém disse que aquela dica é boa para tal coisa, mas o que essa pessoa considera de tal coisa e o que eu considero de tal coisa? Né? Vamos falar em um assunto simples, por exemplo, prosperidade. Eu faço uma dinâmica da prosperidade desde 2018, 2019. Eu amo esse assunto, né? Uma das minhas marcas é a prosperidade invertida, porque eu acredito que quando a gente busca pelo caminho espiritual, o restante todo vem com muito mais facilidade. E muitas vezes a gente está buscando isso sem ser pelo caminho de dentro, né? Porque a espiritualidade não é religiosidade, é você buscar dentro. Então, às vezes a gente está buscando isso fora, achando que vai solucionar, e às vezes a gente nem sabe o que é isso. Então, eu lembro que muitas vezes as pessoas me procuravam e até mesmo se surpreendiam, porque viam que não era sobre apenas uma riqueza financeira. Pelo contrário, a prosperidade, ela gira em torno... Essa blusa aqui, gente, tá dobrando, tá me incomodando. Ela gira em torno de vários assuntos. Vai ser na sua saúde, na sua família, no seu trabalho, vai ser você poder ser você mesmo, você descobrir quem você efetivamente é. Então, assim, seria muito clichê, né, falar alguma coisa como se a resposta fosse igual para todos. E nesses anos todos trabalhando com isso, eu fui percebendo primeiro que eu fui até aos pouquinhos fazendo minha transição de carreira de uma forma sutil, que foi tão sutil no início, gente, que nem eu sabia. Eu achava que era uma delícia fazer isso além, né, tipo, ou um pouco mais cedo, ou um pouco mais tarde, ou final de semana, em treinamentos, às vezes também nos atendimentos individuais, até que isso foi ficando tão forte e tão grande na minha vida que eu tive que tomar uma decisão. E há 2 anos, realmente, eu estou efetivamente focada nessa parte. Mas, voltando aqui para a questão dessas buscas, né? Independente de qual é a busca, a resposta sempre vai estar dentro, né? Independente de qual é o seu problema, independente de qual é a sua dor, a resposta está dentro. Só que aí também as pessoas perguntam, tá bom, Karine, já entendi, a resposta é dentro, mas e aí o que eu faço? Primeira coisa é você realmente saber quem você é. Existem vários caminhos. E também, a gente achar que existe só... uma forma que vai dar super certo, também seria ilusão. Por exemplo, eu sou apaixonada com o Enneagrama, adoro a Gallup, né, que é dos pontos fortes. O Vitor trabalha com o Enneagrama, mas existe só isso? Claro que não, existem milhares de testes de personalidade. Existe o DISC, que também é uma das minhas especialidades, embora eu use mais a Gallup do que o DISC, mas também atendo com o DISC. Existem milhares de testes, e isso é um pedaço do caminho, é um pedaço dessa busca. Quando a gente não sabe quem nós somos, a nossa identidade, a gente pode estar se perdendo aí na repetição, tanto dos nossos padrões, como também na repetição de tentar ser o que os outros são. Muitas vezes a gente está tentando usar as forças de outras pessoas, porque tal pessoa fez isso e deu certo e escreveu um livro, ou falou isso num podcast, ou tal pessoa está falando isso no Instagram, quer dizer que necessariamente isso vai dar certo pra mim? Não, porque às vezes o seu caminho é outro. Às vezes essa pessoa ela tem um modo de viver e de pensar e de agir, de sentir diferente de você. Se a gente fosse pelo viés, por exemplo, do Enneagrama, vão ter aí pelo menos 3 tríades, que seria a da pessoa que é da ação, né, os práticos, as pessoas das emoções e as pessoas mentais, que são mais racionais. E aí, isso é uma das ferramentas, um dos possíveis caminhos. E aí, a gente, às vezes, acredita que, então beleza, então agora é isso e ponto, acabou. Não, não ponto acabou, é ponto começou. Começou agora, né? Muitas vezes aquilo ali, eu vejo pessoas que às vezes depois de realmente mais velhas, vão se descobrir nesse caminho, e se descobrindo nesse caminho, elas efetivamente começam a falar assim, nossa, agora eu entendo tudo.
Agora há pouco, inclusive, eu fui avisar pro Vitor, né, que como eu tomei essa decisão assim de última hora hoje, falei, ó, vou entrar numa live e tal, porque eu sei que ele tá atendendo e ele poderia, depois do atendimento, vir aqui e aí atrapalharia. E aí eu fui avisar e ele tava atendendo uma cliente que já fez também um trabalho de reprogramação mental comigo. E há muitos anos, eu acho que eu fiz acho que foi em 2020, tem uns 3 anos ou mais, enfim, essa sessão dela. E aí, ela é cliente do Vitor há muitos anos e tal, e aí eu falei, olha, aí eu fui lá, acabei cumprimentando, e ela me contando, ela falou assim, Cá, você não imagina, aquilo que a gente fez há muitos anos atrás, só depois de um tempo eu fui entender, e as coisas realmente encaixaram, e eu consegui fazer grandes mudanças a partir disso. E aí eu falei, olha que legal, você mesma entendeu que a solução não era aquela sessão, mas que aquela sessão fazia parte de algo maior, que era esse caminho para dentro, que era essa busca, e que isso era um pedaço da sua jornada, né? E a gente tá querendo ultimamente, gente, solução muito assim, só uma sessão disso, uma sessão daquilo e pronto, e acabou, e por que não resolveu? Ah, já tentei de tudo. Tem gente que às vezes chega pra mim e fala, Karine, já tentei de tudo, você é minha última, como é que é isso? Minha última escolha? Não, minha última... Ih, fugiu a palavra. Minha última esperança. Isso, era a esperança. Minha última esperança, eu falo assim, sério. Sua última esperança não pode estar no outro. Sua última esperança tem que estar em você. O que efetivamente você quer? O que você tem aí de visão de futuro? Você sabe o que você quer? Às vezes, para saber o que quer, a gente precisa novamente saber quem nós somos. Só que, gente, eu sei que quando a gente está buscando uma solução, a gente não quer parar para falar assim, ok. A pessoa tá sem dinheiro, vamos dar um exemplo, né? A pessoa tá sem dinheiro, os boletos estão chegando, as coisas estão acontecendo. Ah, então eu vou parar para conhecer quem eu sou? Talvez você realmente vá pensar assim, isso não vai solucionar agora. Mas pelo menos você vai dar início a um caminho que vai evitar que essa constância de ficar sem dinheiro comece a reduzir até um ponto que elimina isso também. Porque quando você conhece o verdadeiro poder, isso, gente, é espiritual, isso é bíblico, novamente, isso não é religião, isso é bíblico. Quando você entende que você já tem tudo, que Deus nos deu, e aí Deus, o nome que você dê, fonte, Alá, universo, grande arquiteto do universo, criador, não importa o nome que você dê. Aí eu já estou comentando aqui, ó, adoro essa de estar sem dinheiro, fofinha. Independe do nome que a gente dê, mas quando a gente percebe que realmente nós temos um espírito de amor, equilíbrio e poder, que isso tudo já está dentro de nós, que realmente é uma busca de evoluir a ponto de você relembrar quem você verdadeiramente é, fica tudo mais fácil. Só que é lógico, né, gente? Não é que a pessoa chega pra mim e eu falo, olha, então vamos aqui descobrir seu amor e aquele poder. Não! Às vezes a gente vai ali, realmente, você chega num médico, ele pode estar vendo que você tá com queda de cabelo, mas você chegou lá porque seu braço tá cortado. Então vamos, né, pôr fazer um trabalho aqui no braço, porque ele tá cortado, depois, se essa pessoa tiver a fim de olhar pro cabelo que tá caindo, já é outra coisa, né? Então, assim... vou melhorar essa metáfora para ficar mais claro. Gente, eu adoro metáforas. Então, por exemplo, você vai no dermatologista porque você tem uma mancha, você teve uma ferida e tá com uma mancha e fala, doutor, eu quero melhorar essa mancha aqui, olha, no meu braço, porque eu tive uma ferida e tá feio, eu não tô gostando, o que eu posso fazer? Só que esse mesmo dermatologista que pode ajudar na sua mancha do braço, ele pode te ajudar no seu cabelo, que às vezes ele vê que você tá tendo uma queda e tal, mas ele não vai chegar... Claro que alguns podem, mas talvez não seja a mesma coisa do que você perceber. Mas normalmente o dermatologista não vai chegar e falar assim, olha, já que você tá olhando essa ferida aí do seu braço, essa mancha, será que não seria interessante a gente olhar, na verdade, pro seu cabelo que tá caindo? E mesmo que ele faça isso, será que a pessoa tá pronta para poder olhar pro cabelo que tá caindo? É isso que acontece, gente, no âmbito do desenvolvimento, né? O seu autodesenvolvimento e também no desenvolvimento de pessoas. Muitas vezes a gente está buscando ali uma solução imediata, aquela solução virá, só que aí só de você ter descoberto aquele dermatologista, você vai, oi Kaique, seu maravilhoso, que saudades de você. Você vai acabar
descobrindo um profissional que você confia, e nessa confiança você vai topar fazer outras coisas, porque ali você já parte dali. Mas mesmo assim, quantas vezes a gente sequer sabe por onde começar? Então, hoje eu trouxe justamente algumas coisas para poder discutir alguns assuntos, trazer algumas coisas aqui, porque às vezes é uma palavrinha, às vezes é uma frase, às vezes é um tema que eu trago aqui que pode te ajudar de alguma forma. E aí o outro assunto é, eu coloquei aqui, né, acabei falando, que é o quanto que eu sei sobre mim, e o quanto que eu estou consciente de que as minhas crenças, elas já decidiram todas as minhas ações. Gente, isso é muito louco, né, porque assim, quando a gente se aprofunda bastante na programação neurolinguística, na neurociência, a gente realmente vê as evidências de que nós não decidimos nada. Tudo já foi decidido. Decidido por quem então, Karine? Por você que tá ali guardando crenças, guardando traumas, guardando coisas que você nem sabe que tá guardando. Então vamos lá. Você vive uma vida, como todo mundo, né? Nasceu, tá aqui vivo, todo mundo que tá vivo, né, gente? Tamo aqui vivo. E aí, você vai lá, tem traumas, as pessoas te machucam, ou você tem acidente, e aí acontece isso, ou você escuta várias vezes a família, pai, mãe, avós, pessoas, né, que tem ali um grau de influência sobre você, de autoridade, e as pessoas falam várias coisas ali, e você vai criando crenças. Por exemplo, dinheiro é sujo, dinheiro que vem fácil, tudo que vem fácil, vai fácil. Ou, nossa, tem que ralar muito para conquistar qualquer coisa. Ou até mesmo crenças, gente, simples assim, aquelas de saúde, sabe? Do tipo assim, nossa, todo ano eu gripo em dezembro. E aí vira uma crença, e todo ano você gripa em dezembro. Coisas assim, sabe? E aí você vai juntando essas crenças, vamos colocar aqui que essas crenças são pedrinhas. E aí você vai juntando, algumas pedras são mais pesadas, outras são menorzinhas, e aí você vai juntando essas crenças aí, colocando na sua mochila, e você vai fazendo a sua jornada, vai partindo ali sua jornada com uma mochila que começou vazia, você concorda? Um bebezinho, ele não tem crença, ele não tem nem histórico ali para ter crença. E aí você vai juntando essas crenças, vai juntando, e aí você se vê, de repente, num labirinto, em que você tá buscando essa saída desse labirinto, e você perde as forças para sair desse labirinto. Aí vem a depressão, aí vem a ansiedade, crise de pânico, processos em que você está até mesmo sem saber como sair daquilo, porque você nem sabe como que você entrou naquilo, e você não sabe qual é a habilidade que se requer para você sair daquilo. Só que aí chega alguém e fala assim: oi, você tá tentando sair desse labirinto? Aí você fala: ai, tô. Nossa, eu não sei o que eu faço, eu não sei por que eu sempre chego nesse ponto aqui e eu não sei porque eu não consigo dar um salto, eu não sei porque eu não consigo dar uma virada, eu não consigo mudar efetivamente a minha vida, enfim. Às vezes você é uma pessoa que fala assim: sempre que eu tô perto de conquistar tal coisa, parece que alguma coisa me leva para trás, tal. E aí você nesse labirinto, e aí chega alguém e fala, né, e te ouve falando isso, fala assim: olha, dá uma olhadinha aí nessa mochila. Você não tá achando que essa mochila tá pesada, não? Aí você fala assim: que você tá preocupado com a minha mochila? Que mochila tá pesada o quê? Eu carrego essa mochila a vida inteira. Me fala logo o caminho aí pra sair desse labirinto. Aí a pessoa fala assim, né? No caso, um terapeuta, né? Um coach, um profissional. E aí, gente, terapeutas que levam a sério a terapia, coaches que levam a sério coaching, treinadores que levam a sério o treinamento, mentores que levam a sério a mentoria. Aí chega assim, aqui, vamos abrir essa mochila aí, Sô, pra ver o que tá aí, que esse negócio aí tá pesado demais. Karine, para de preocupar com a minha mochila, Sô, tô com essa mochila aqui há muito tempo, vamos logo, me mostra o caminho da saída. Eu posso até mostrar o caminho da saída, mas a mochila tá tão pesada que a pessoa já tá sem força, ela não vai conseguir sair de lá. Mas aí a pessoa vai lá, depois de muita insistência, né, ou de muita força de vontade, e abre a mochila. E aí olha assim e fala: nossa, nem sabia que eu tava com esse negócio aqui. Gente, olha essa pedra aqui. Eu tenho essa pedra aqui, nem sabia que eu tinha mais essa pedra. Eu nem lembro quando é que eu peguei. Onde que eu peguei essa pedra? Nossa, essa pedra aqui foi aquela viagem que eu fiz, que deu errado tal coisa. Nossa, essa pedra aqui, ó, foi aquela vez que eu fui tentar fazer alguma coisa e me chamaram de burro, incompetente, etc. Nossa, essa pedra... E aí, a pessoa começa a ver que tava carregando um tanto de pedra. Só que aí ela até, às vezes, algumas assim, só na conversa, a pessoa já olha a mochila e fala assim: vou jogar essa pedra aqui fora. Tô disposta a jogar essa pedra fora, porque essa aqui
realmente, olha, eu acho que não tem nada a ver isso não. Já viajei várias vezes depois, nunca mais deu problema. Ah, não, já aconteceu isso, não tem problema não. Algumas pedras, você às vezes até de olhar, de ter a consciência de que você tá carregando, você consegue jogar fora. Só que outras, parece que elas estão tão presas aí na sua mochila. E aí, gente, vocês estão entendendo a metáfora, né? O que é essa mochila? É o subconsciente. É aquela parte de baixo do iceberg, a famosa metáfora do iceberg, né? Aquela imagem lá. E aí, você começa a ver que tem algumas pedras que elas grudaram umas às outras, que uma pedra quebrou em várias e que a pedra tá grudada na mochila. E aí é quando você consegue perceber o quê? Que o caminho é para dentro, entrar nessa mochila mesmo e cavar essa mochila e ver o que dá para tirar. Porque enquanto a mochila estiver pesada, vai ficar muito difícil de sair desse labirinto. E talvez você nunca consiga esvaziar completamente sua mochila. E aqui ninguém tá falando joga a mochila fora, esvazia 100%, mas tira um pouco da carga que tá carregando essa mochila. Como seria poder descobrir o que tem acontecido aí, né? O que tem impedido de poder ir pra frente? Que peso é esse que tá nessa mochila? E aí, gente, vem a pergunta. Você tem buscado ajuda? Você sabe como é ter ajuda? Ou sabe quem poderia ajudar? Muitas vezes a gente também quer fazer tudo sozinho, né? E quer ficar lá carregando a mochila sozinho, e quer tirar as crenças lá sozinho. E muitas vezes a gente não tem a força suficiente. Porque se a gente já tivesse isso, ou já tivesse a capacidade de descobrir as pedras que estão no ponto cego, descobrir como fazer, a gente já teria feito, concorda? Muitas vezes a gente até sabe, só que o saber ele é racional, ele é cognitivo, o fazer é emocional. Quantas coisas que você sabe como fazer, você já tem isso aí na sua vida, no sentido, tem clareza do que é isso na sua vida, você sabe como fazer, mas não faz. Porque não é sobre saber, é sobre fazer. E aí vem essa pergunta para que você pense isso, e aí você pode ir pensando assim, nossa, mas realmente, né, eu não sei nem o que eu tenho, né, que tipo de pedra que eu carrego, quem que eu procuro. A primeira coisa, gente, é decidir. Decida. Não importa se vai ser Karine, se vai ser Vitor, se vai ser fulano, vai ser ciclano, se você tem um amigo terapeuta que você pode fazer uma troca. Não importa isso. A primeira coisa é você decidir. Eu quero fazer isso. Será que é procurar um psiquiatra, né? Nesses tempos aí que a gente tem visto tanta depressão, né? Tanta crise de ansiedade. Eu acredito que em algumas situações, sim, procurando um bom psiquiatra que leva a sério, né? Isso também, até psiquiatras, psicoterapeutas, né? Que vão além da psiquiatria e da medicina também, vão pro lado das terapias, que entendem que às vezes realmente o remédio pode ser um início para te dar uma energia, porque você pode estar sem energia para poder conseguir dar esse passo. E depois que você dá esses passos, você consegue efetivamente falar assim, agora eu consigo tirar um pouco do peso, te deu energia, você consegue carregar a mochila para poder começar a olhar para essa mochila. Tem gente que tá sem energia até mesmo para olhar para essa mochila. Quem entrou depois aqui deve estar pensando aqui que mochila é essa que ela tá falando. Mas depois vocês vão assistir, porque vai ficar gravada. E depois eu ponho no YouTube também, porque eu gosto de ter a facilidade que o YouTube a gente consegue mexer melhor, não vai pra frente, vai pra trás, enfim. Então, pense nisso. Você tem buscado ajuda? Você sabe qual é a melhor ajuda? Né? A gente sempre tem alguém que a gente confia para a gente perguntar a opinião, entender o que essa pessoa pensa desse assunto, se ela conhece algum profissional, se ela conhece alguma forma. E aí eu tô vendo aqui que o Eric, maravilhoso, o Eric Leite entrou aqui agora. O Eric, ele é mestre, um cabuloso aí. Cabuloso, gente, em Belo Horizonte, cabuloso é bom, tá? Eu sei que em outras regiões do país cabuloso não é bom, mas aqui pra BH, assim, cabuloso é tipo assim, top, entendeu? O Eric, ele é mestre em Ayurveda. E aí você pensa assim, será que não é uma mudança, às vezes até mesmo nos hábitos, de horário de acordar, seria uma mudança na alimentação, na forma que você entende seu corpo? Pode ser. Tem gente que vai começar por esse caminho para depois buscar outras coisas. Tem gente que vai por o caminho da terapia para depois encontrar o caminho da saúde, etc. Cada um vai ter um jeito, não existe, gente, só uma resposta. Eu acredito que o maior ponto aqui dessa conversa hoje aqui com vocês, né, tanto para quem está ao vivo como também para quem está gravado, é entender que não existe apenas uma forma.
e que hoje tem sido vendido tudo como se tudo tivesse que ser de um jeito só, né? Vai fazer tal coisa para fazer tal trabalho, para fazer dessa forma, e isso acorde tal horário, coma tal coisa e não sei o quê. E cada um, gente, é de um jeito, né? Então, se a gente for pegar, né, dei o exemplo aí do Eric, se a gente for pegar na Ayurveda, ela vai entender o quê, né? A Ayurveda, ela é ótima, né? Ela. Só a medicina mais antiga do mundo, assim, né? Enfim, a Ayurveda vai mostrar ali os doshas, né? As pessoas podem ser Pitta, Vata e Kapha, ou Pitta, Vata, Pitta, Kapha, ou só Pitta, ou Kapha, enfim, essa mistura, porque são as formas que cada um tá aqui nessa realidade, que tá o que faz bem, o que faz mal, essa pessoa é mais da mente, ela é mais do corpo, enfim, cada tipo de conhecimento vai trazer muito do mesmo para que cada pessoa encontre de um jeito. Tanto que, se a gente for pensar, igual religião, tem gente que vai se identificar com o evangélico, ser evangélico, tem gente que vai se identificar em ser espírita, tem gente que vai se identificar ser católico, tem gente que vai se identificar não ter religião, e tá tudo bem, desde que você entenda que você está buscando uma resposta de quem você verdadeiramente é e do que você, e de como você pode viver bem aqui. Porque no final das contas, gente, essa vida é sobre você ser feliz, independente dos desafios, independente sobre a sua história, porque muitas vezes a gente se apega, né, à história. Não, mas Karine, você não entende a minha história. Você é assim, assim, assado, é fácil falar de onde você está. É fácil falar que é fácil falar de onde eu estou, porque você também não me conhece, também não sabe a minha história. Todos nós, olhando de fora a vida dos outros, entendemos que não entendemos nada no final das contas, mas muitas vezes a gente acha que entende da vida do outro. Mas então a gente pode o quê? Desapegar da nossa história, né? E se a gente se apega muito de onde a gente veio, quais são os nossos desafios, enquanto até mesmo as minorias, etc. Se a gente se apega, e eu não tô falando aqui que eu não tenho consciência disso, gente, até porque não é uma discussão aqui sobre isso. Eu estou querendo dizer que às vezes a gente se apega a isso e entende que isso é definitivo. Então vai ser assim minha vida inteira. Será? Né? Será que realmente vai ser assim sua vida inteira? Porque eu conheço pessoas que têm histórias, assim, muito desafiadoras mesmo, em todos os sentidos, e que hoje estão 1000 vezes melhor do que eu, inclusive. Tanto na saúde, quanto no financeiro, quanto em vários sentidos. Por quê? Porque essas pessoas, elas efetivamente conseguiram, de alguma forma, ativar dentro delas o melhor que elas têm, né? Ativar o verdadeiro poder delas. E não quer dizer que elas não tiveram desafio para fazer isso, e não quer dizer que elas não tenham ainda desafio. Pelo contrário, tem pessoas que me procuram porque já até alcançaram mesmo patamares maravilhosos, seja na saúde, seja no financeiro, seja em relacionamento, seja trabalho, seja espiritual, mas elas querem dar mais saltos, porque a partir do momento que a gente chega num nível, a gente quer e sente esse desejo de ir para o outro nível. Porque no final das contas, ficar parado, tudo que fica parado, pensa, tudo que existe no mundo que fica parado, ou vai mofar, ou vai estragar, ou vai perder o uso, ou vai deixar realmente ser útil, né, que é perder o uso, ou vai ser esquecido, entendeu? Então, assim, é sobre você efetivamente entender que a vida é constante movimento e expansão. E qual é o seu momento hoje? O que você tem visto de você? E o quanto que você sabe declarar sobre você mesmo, sobre você mesma, o que você efetivamente é e o que você efetivamente veio fazer aqui. E com essas reflexões, né, eu gostaria que você entendesse que também não existe uma resposta certa. Vou reforçar isso aqui, talvez, o tanto de minuto que eu ficar aqui. Não existe assim, não, então eu tinha que ter descoberto nessa minha busca que era isso e isso a resposta, que era assim, assim, assim. Não, talvez só de você parar um pouquinho e fazer isso, só de você conseguir respirar, pausar e refletir, já vai gerar uma grande mudança. Porque as mudanças, elas começam primeiro na nossa mente. Aí ela começa na nossa mente e ela nos dá um certo movimento ali. Eu vou fazer, eu vou só ficar na mente, eu vou sentir, eu vou
solicitar para Deus, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir ajuda, mas não é só na mente que a mudança vai acontecer. Ela pode começar na mente, mas não necessariamente ela vai ficar nisso. Você pode, com uma ideia, né, com um estímulo ali, entrar em ação para efetivamente conseguir fazer isso. Se você deixar isso só na mente, gente, vai ser como aquelas várias ideias, aqueles vários projetos que talvez você já tenha, que você já teve, assim, acesso, né, a coisas maravilhosas, até mesmo intuitivas, e muitas vezes ficou por isso mesmo. E aí, pegando aqui para quem entrou agora, gente, eu fiz até uma listinha, ó. A live veio de forma intuitiva, mas eu fiz uma listinha, né, porque eu gosto de uma certa organização. Mentira, eu gosto de organização, mas muitas vezes eu entro e faço as coisas completamente sem organização. Só que aí depois eu falo assim, ai, não deu tempo de falar tal coisa que eu tava com vontade de falar. Então dessa vez eu anotei. E aí, voltando pro negócio das perguntas, eu falei isso no inicinho também. Será que você sabe fazer perguntas? E aí você falou, ai, claro que eu sei, né, Karine? É só pôr interrogação no final da frase. Não é tão simples assim. É prática. Será que você tem feito as perguntas certas? Porque... vamos pensar aqui, quantas vezes você faz perguntas assim? Ah, do jeito que tá, não dá pra piorar, né? Inclusive eu tava conversando com um amigo esses dias, ele contando a história dele, que no dia de um acidente, que ele assim se machucou, quase morreu, coisa horrível, ele falou assim, naquele dia ele tinha falado, né, esse dia já tá sendo péssimo, não tem como piorar, né? Aí depois disso ele falou, não, peraí, não é possível, nunca mais eu posso falar um trem desse. Ele viu que aquilo teve um efeito na vida dele. Então, não é esse tipo de pergunta que eu tô falando, se você sabe fazer. É se você sabe fazer as perguntas que vão efetivamente edificar a sua vida. Eu gosto muito de indicar as afirmações, ou affirmations, que são as afirmações em formas de perguntas, né? Então, por exemplo, você pode falar assim, então, Karine, eu quero falar que eu sou rica. Só que eu falo eu sou rica, eu não acredito, Karine, porque eu falo eu sou rica e tem alguém me ligando, me cobrando. Então tá, aí você vai fazer a pergunta, o que eu fiz para ser rica? Qual a melhor parte de ser rica? Por que eu quero ser rica? O que eu vou fazer quando eu for muito rica? E você pode fazer em forma do futuro, do como se você fosse ainda ser, ou como se fosse do passado, como se fosse uma afirmativa do que já aconteceu, mas em forma de pergunta, como o que eu fiz para ser rica, ao invés de o que eu vou fazer quando eu for muito rica. Pode fazer dos dois jeitos, eu gosto de fazer já como feito. Porque a nossa mente, ela não sabe a diferença do real e do imaginado, entendeu? Então, isso é muito rico. Comece a perceber se você realmente treina, se você efetivamente tem na sua vida declarado, né, feito perguntas, feito afirmações que vão trazer o que você efetivamente busca. Porque muitas vezes a gente fica preso nas reclamações, fica preso nas reclamações dos outros, nos pontos de vista. Porque todo mundo fala que é assim. Porque eu tenho certeza que é assim ou assado. Será? Será que pra você tem que ser igual pra todo mundo mesmo? Quantas pessoas foram justamente o oposto de tudo que falavam sobre elas? Ou de tudo que falam sobre as pessoas no geral, entende? Isso é muito rico quando a gente efetivamente traz para nossa responsabilidade essa busca, né, esse querer, aí a gente entende que isso é que é maravilhoso, que tá só nas nossas mãos. Qualquer mudança está apenas nas nossas mãos. Isso pode assustar, porque é muita responsabilidade, mas que bom que tá na minha mão e não do outro, né? Porque se eu te falo, olha, tá na mão do seu vizinho, tá? Se você vai alcançar seu sonho da sua casa ser perfeito ou não. Aí você vai falar, não, mas logo dele, do meu vizinho. E é isso que a gente faz o tempo todo. A gente coloca na mão do marido, da esposa, do chefe, da política, do fulano, do ciclano. E quando a gente entende que efetivamente está nas nossas mãos, e aí, gente, eu sei que toda hora isso é falado, né, por todos os tipos de profissionais, fala, alta responsabilidade, alta responsabilidade. Mas você só vai dar valor para alta responsabilidade quando isso aqui, ó, pá, pregar, assim, você fala assim, realmente, alta responsabilidade. Sou eu que crio, sou eu que manifesto, sou eu que co-crio, sou eu e Deus, eu e God, né, criando tudo na vida. E aí quando você começa a fazer isso, começa a mudar, aí você não quer mais sair disso, gente, e aí você quer que todo mundo saiba. E isso é um caminho sem volta, e que bom, né? Porque, efetivamente, quando você vê, não tem como desver mais, não. Não tem como. Mas vamos lá, porque eu já tô aprofundando muito, vai ficar muito profundo isso aqui.
Quais são os pontos de vista que podem estar limitando a minha vida hoje? Então, quais são as certezas que eu tenho, né? Por exemplo, julgamentos que eu tenho. Pensa, gente, pausou aqui, acho que alguém tentou me ligar. Gente, só me fala, vocês estão ouvindo aí? Continuou pra vocês normal? Porque pra mim pausou, eu já não sei se voltou, acho que voltou. Só manda um joinha aí pra eu saber quem estiver ao vivo. Ixi, meu Jesusinho. Mandaram coração. Ótimo. Obrigada, gente. Então, eu acho que alguém me ligou aí, tipo, meio que deu uma pausa aqui. Então, pra falar dos pontos de vista, ao invés de ficar falando muito de pontos de vista, eu vou ser bem, assim, objetiva aqui com vocês. Julgamentos. Pensa no tanto de julgamento que a gente tem. E eu falo a gente, porque eu também tenho muito julgamento. É o tempo todo um processo de trazer pra consciência. Quais são os julgamentos que eu tenho? Tudo que você julga, na verdade, se volta contra você. Em que sentido? Se eu julgo que quem tem dinheiro é desonesto, por que, afinal de contas, eu viria a ter dinheiro? Eu quero ser desonesto? Não, então não vou ter dinheiro, porque quem tem dinheiro é desonesto. Se eu julgo que toda mulher que trabalha não consegue ter um bom relacionamento. Se eu sou bem-sucedida, pessoas bem-sucedidas no trabalho, geralmente elas não são bem-sucedidas no relacionamento amoroso. Ou você vai ter problema no profissional ou no trabalho, porque você acredita que um não sustenta o outro, que um assunto, né, não é compatível com o outro. E aí, enquanto você tem esse tipo de julgamento, que a gente chama de ponto de vista, você tá o quê? Evitando isso, porque a nossa mente ela vai nos proteger da dor. E aí, pra que eu vou te dar um excelente relacionamento e um excelente trabalho se você não acredita que isso é possível? Você vai sofrer, ué. E é assim que acontece. Lógico que eu tô resumindo, né, gente? Assim, bem resumindo, né? Enfim, tô terminando já, hein? E o que é prosperidade pra mim? Quando eu falei, né, que eu trabalho com as dinâmicas de prosperidade, chama Prosperar e Viver. Há mais de 5 anos. Acho que é 5 anos já. Ai, Jesus, eu não tinha tirado o som do WhatsApp. Que eu trabalho com isso há mais de 4, 5 anos. O que é prosperidade? Cada pessoa vai ter uma forma de enxergar a prosperidade. Tem gente que vai achar que é financeira, tem gente que vai achar que é em todas as áreas da vida, tem gente que fala, se eu tiver aqui, podendo ter minha espiritualidade em dia, tá top, isso é prosperidade pra mim. Tem gente que acha que é ter filhos e ter um marido e ter uma esposa e viajar todo ano, isso é prosperidade. Tem gente que acha que prosperidade é apenas ter uma liberdade pra poder escolher o que vai fazer ou aquilo, enfim. Não existe uma resposta certa. Busque isso dentro de você, mas busque efetivamente se conectar com uma abundância. E abundância, gente, é o que a gente veio viver aqui nessa terra. Muitas vezes a gente se contenta com problemas, com dores, sejam elas físicas, emocionais, espirituais ou mentais. E isso não é o normal, nós normalizamos uma vida ruim. Nós normalizamos os problemas, nós normalizamos que é assim porque é assim, que é normal, é natural. Não, isso não é natural. O natural é efetivamente a abundância. Todos nós podemos ter acesso a isso. Tanto que a gente conhece pessoas que podem não ter uma condição financeira maravilhosa, mas elas são muito mais abundantes do que quem tem. Então, a abundância não é dinheiro. A gente conhece pessoas que às vezes têm uma saúde normal, não é uma pessoa que não tem um corpo fisiculturista, mas tem muito mais abundância de saúde do que às vezes um fisiculturista que tá lá tomando suco. E aqui eu não tô julgando se é fake nerd ou coisa do tipo, não. Eu tô brincando aqui com meme pra quem conhece. Eu só tô falando, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho aquele tanto de músculo. Aí você vai olhar os exames de quem tá lá cheio de músculo e quem não tá, e aí quem não tá. E eu não tô falando de quem tá com problema de saúde, tá, gente? Tô falando de uma pessoa que às vezes fala, eu não consigo criar tantos músculos. Mas calma, para de comparar, o tempo todo a gente compara. Isso é um dos nossos maiores venenos, é a comparação. O tempo todo a gente quer ter o cabelo do outro, o corpo do outro, o dinheiro do outro, o relacionamento do outro, o carro do outro, a agenda do outro, a viagem do outro. Só que se você conseguir ser grato, focar no que efetivamente você já tem, o maior será dado, tudo mais será dado. Então, quantas pessoas que a gente vê, eu gosto de falar, né, de exemplos, porque realmente às vezes a gente precisa enxergar, né?
Quantas pessoas que a gente olha e fala assim, nossa, interessante, realmente, olha, aquela pessoa, eu lembro dela, ela não tinha muito não, mas ela era tão feliz e tão grata ao que ela tinha, e hoje ela tá muito bem, porque aquela pessoa soube efetivamente valorizar aquilo, e aí mais daquilo foi dado, mais do bom. E quando a gente fica só no que falta, no que falta, no que falta, a gente não sabe lidar com vazio, o que a gente gera? Mais vazio, mais falta. Enquanto a gente tem dúvida do nosso poder, da nossa capacidade, enquanto a gente tem dúvida de que existe sim uma força maior. Ah, Karine, eu sou ateu. Ok, eu te respeito, não tem problema nenhum. Aqui eu não tô falando de religião, não tô falando de nada de doutrina, não tô doutrinando ninguém. Mas entenda, você pode não acreditar na gravidade, mas se você jogar essa lapiseira que ela vai cair, é isso. Entenda. Você já deve ter visto várias coisas na sua vida que provam que existe algo maior, que seja aquela sensação de entrar num lugar e falar assim, nossa, essa energia tá pesada, eu não fiquei bem depois que eu entrei lá. Você pode não saber o que é, mas tem alguma coisa. E tá tudo bem. E também eu não quero aqui convencer quem não acredita, tá tudo bem também. E respeito, assim como, né, me sinto respeitada também por acreditar. Então, enquanto a gente não se conectar com o que efetivamente a gente tem capacidade, com todo o nosso poder, a gente vai viver de migalhas. É como se a gente tivesse um grande pai, né? Para quem aqui teve pai presente, ou mãe presente, ou vó presente, avô presente, né? Que nem todo mundo foi criado pelos pais, né? Às vezes a figura materna e paterna são os avós ou outras pessoas, tios, enfim. Outra pessoa que adotou, não faço distinção disso. Mas se você já viu, se você não teve isso, mas você conhece alguém que teve, né? Pensa naquela pessoa ou você mesmo que teve um pai ou uma mãe que quando a pessoa pedia, o pai e a mãe se desdobravam para dar aquilo. Tipo assim, simplesmente aquilo era feito, porque um pai e uma mãe querem o melhor. Aqui eu estou falando, né, gente? Vamos usar o filtro de sabemos que muitos pais, muitas mães não são assim, mas tá tudo bem. Mas eu, por exemplo, tive a oportunidade de ter pais maravilhosos. São pais que são seres humanos, eles têm as questões deles, mas eles são maravilhosos. Foram e são maravilhosos. E aí, a gente pensa, ok, esses são meus pais terrenos. Mas e meus pais espirituais? E Deus? E, né? E essa energia aí, para quem não chama de Deus, chama de energia, de universo, que tá aí. Será que se eu pedir, eles vão atender? Será que se eu efetivamente acreditar que é possível, isso vai ser dado? Sim, vai ser dado. Por quê? Porque Deus é realmente aquele pai, aquela energia, aquela força que tá ali apenas esperando que você decida, que você escolha, que você faça, né? Eu gosto de brincar da cartinha do Natal, né? Faça uma cartinha para pedir. Não importa quem vai pegar, se vai ser cartinha no correio, se vai ser a família, se vai ser amigo, mas faça sua cartinha. Só que a gente muitas vezes nem sabe que pode pedir e não sabe nem o que pedir, né? Quantas vezes as pessoas chegam sem assim, ah, Karine, eu não tenho sonhado muito não, eu nem sei, assim, sinceramente hoje em dia eu não sei o que eu quero. Não sei se eu tô afim também de focar nisso, porque todas as vezes que eu quis alguma coisa eu não ganhei, ou todas as vezes que eu sonhei eu me frustrei. Isso é o quê? São as pedras da mochila, para quem tá aqui o tempo todo escutando, né? Para quem tá vendo gravado e viu o vídeo completo, é aquela metáfora das pedras da mochila. Aí você tá lá num labirinto, aí alguém fala, olha, basta você pedir. Aí a pedra na sua mochila tá te puxando pra baixo e fala assim, ah, tô sem força até para pedir. Então pede mesmo sem força. Só fecha os olhos, respira e pensa. O que você efetivamente quer hoje? Talvez você esteja focando num grande pedido. Como se fosse a lâmpada mágica. Eu só tenho 3 pedidos, então tem que ser muito bom nesses 3 pedidos. Pensa o seguinte, todo dia você tem essa lâmpada mágica. Pelo menos por dia faça 3 pedidos. Não estou falando, gente, que nós só podemos fazer 3. Estou dando exemplo se você tem dificuldade de fazer. Quais seriam os seus 3 pedidos? Se você pudesse fazer todos os dias 3 pedidos. Quais seriam esses 3 pedidos? E como você faria esses 3 pedidos? Ah, tô sem força. Então fecha os olhos, respira. Gente, respirar de graça é a nossa maior ferramenta. A nossa respiração ajuda o tempo a estar a nosso favor. Respira, ó. Respira. Respira aí, pelo menos 3 respirações profundas. E aí você pode se perguntar, o que eu efetivamente quero hoje pra minha vida? O que eu quero pra minha vida essa semana? O que eu quero pra minha vida esse mês? O que eu quero pra minha vida esse ano? O que eu quero pra minha vida daqui a 10 anos? Apenas peça.
E às vezes a gente está se contentando em pedir as migalhas mesmo, né? A gente tem ali a capacidade de pedir algo muito maior e a gente se contenta em pedir migalhas. E enquanto a gente está pedindo migalhas, a gente recebe o quê, gente? Migalhas. Porque peça será atendido. Isso aí tem erro, não. Tanto que às vezes a gente fala de problema, o que a gente recebe? Problema. Todo mundo aqui tem um amigo, né, que faz isso. Aposto. Porque a gente não faz essas coisas não, né, gente? Só os amigos fazem isso. E aí, terminando aqui, né? Eu sei como é ter uma vida leve. Acho que ultimamente eu tenho conversado muito disso com as pessoas. O maior ponto que eu tenho, né, percebido nos processos, nas pessoas que eu atendo. Para quem não sabe, eu faço os atendimentos individuais. Tem algumas coisas que são em grupo, mentoria em grupo, a dinâmica da prosperidade é em grupo, mas já tem um tempo, né, talvez até um ano aí que o meu foco tem sido no individual mesmo. Por escolhas pessoais, enfim, e tô aberta também a fazer mais em grupo, mas pelo menos no momento são algumas pessoas. E às vezes, e eu vi que algumas estão aqui presentes também nessa live hoje, então eu tô feliz, fico muito grata, né, por vocês me escolherem, saibam que vocês também foram escolhidos. E às vezes eu penso assim, nossa, né, tem gente que não pode às vezes me contratar, que não tem essa possibilidade, então eu posso começar a trazer isso mais nos vídeos, no YouTube, no Instagram, porque no final das contas, quando a gente tem, quando o nosso copo tá cheio, né, a gente quer também encher o copo dos outros. Então trazer isso, poder compartilhar pra mim é realmente um privilégio. Mas aí voltando aqui à questão que eu tava falando, né, o que eu mais tenho percebido é que muitas pessoas não sabem o que é ter uma vida leve. E aí, eu já tive uma vida, pra quem me conhece antes e depois, né, e olha que eu quero que vocês conheçam o meu depois, que vai ser ainda melhor, tá, gente? Que a evolução é sempre o caminho, né? Mas para quem me conheceu antes, assim, sem tempo pra nada, um estresse danado, e trabalho, e as pessoas me consideravam muito bem-sucedida, nossa, meu status era assim, altíssimo, de ai, Karine, workaholic, trabalhadora, nossa, como ela é executora, como ela faz, como ela planeja, ela executa. E eu vivia muito desse ego também, sabe? Mas, pra quem me conhece hoje, percebe que eu tô assim, cada vez mais desligando disso, e espero que cada vez eu me conecte mais com a minha essência, né? E não tô indo contra ego também não, tá? Não fazendo nenhuma alusão à briga contra o ego, porque o ego tá aqui também e faz parte dessa realidade. Mas quanto mais a gente vai vivendo da nossa essência, mais leve vai ficando. E aí as pessoas ao nosso redor, elas percebem isso. E aí as pessoas buscam e falam. Às vezes pessoas que, quando a gente olha, a gente fala assim, nossa, essa pessoa tá muito melhor que eu, quando a gente tem aquela mente que compara, né, gente? Porque a gente sabe que a gente compara. E aí a gente fala assim, aquela pessoa tá super bem. Aí você vai conversar com a pessoa, você vê que a pessoa não tá tão bem. Você vê que, na verdade, a imagem de fora é que a pessoa tá bem, mas no fundo a pessoa nem sabe que pode ter uma vida leve. Aí você que tá como um buscador, né? Porque quando a gente busca a nossa cura, lembra? Começa sempre da gente. Às vezes a gente quer que o outro, né? Que o meu marido mude, que meu filho faça isso, mas a busca, gente, a cura é aqui, ó, é aqui dentro. Mudou aqui, ao redor também vai se iluminando. Aí você se ilumina e vai levando essa luz. Então, quanto mais a gente faz isso, mais fácil fica de você perceber que outras pessoas podem se inspirar e podem falar assim, olha, eu nem sabia que isso era possível. Eu acho que eu me perdi um pouco no que eu ia falar aqui, mas eu lembro que eu tava comentando, né, que tem pessoas que às vezes a gente olha pra fora e a gente fala assim, nossa, ela tá muito bem. E aí a pessoa olha e fala pra você assim, não tô bem, eu não tô bem. Mas por que às vezes a pessoa tem a coragem de falar isso pra você? Porque você já mostrou para ela que existe um outro lado. Mesmo que a pessoa não saiba ainda, em detalhes, a pessoa sabe que você tem alguma coisa para passar para ela. E aí fica essa dica aqui para vocês assim, buscarem pessoas que vocês efetivamente têm percebido que estão encontrando cada vez mais a leveza na vida delas. Cuidado também com a imagem que é falsa do Instagram. Falsa, eu digo assim, a imagem criada, porque infelizmente tem pessoas que passam uma imagem no virtual que você acha que a vida delas é perfeita. Então eu tô falando pra vocês buscarem pessoas que vocês efetivamente conhecem, pessoas que vocês falam assim, olha, eu conheço essa pessoa, eu tenho visto realmente essa pessoa
tem um pouquinho ali daquilo que pode me ajudar. E aí, você começa a ver o quê? Novamente aquilo do começo, né, do nosso encontro aqui hoje. Você começa a perceber que esse caminho para dentro vai ser realmente a sua jornada. Porque é numa conversa, é numa ajuda, é num abrir a mochila e ver uma pedra ali que você nem sabia que tinha. E só tendo acesso a isso, quando a gente não... Vou dar um exemplo por que eu tô falando isso. Porque quando a gente não conhece generosidade, a gente não consegue ser generoso. Então, se a gente não conhece leveza, a gente não consegue encontrar leveza. E aqui tá na live a Ju, que é Ju.inspirandoalmas. E a Ju foi uma pessoa que efetivamente me mostrou um caminho de leveza. E eu quero até honrar a Ju falando da Ju aqui. Nem sabia, Ju, que você ia poder participar, que eu sei que você tá dando mentoria hoje. Mas fica aí a dica, gente. Sigam a Ju, se vocês sentirem no coração de vocês. Ela é instrutora, treinadora e terapeuta em Theta Healing. É uma técnica que eu também aplico. E aplico porque fui formada pela Ju. A Ju é minha mestre e minha terapeuta. Quando eu conheci a Ju, alguns anos atrás, eu acho que tem uns 3 anos, 3, 4 anos. Quando eu conheci a Ju, eu acho que eu não sabia o que era efetivamente uma vida leve. Só que eu achava que sabia, ou achava que minha vida já era leve. Mas ela realmente conseguiu me mostrar isso. E olha que no Enneagrama ela é tipo 9, o Vitor, meu marido, também é tipo 9. Só que a Ju tem o mesmo instinto que eu no Enneagrama, ela é social e eu sou social. Talvez isso tenha nos conectado bastante. E foi por meio de muita terapia, de muita busca, e essa busca ainda continua, porque novamente, né, a gente vai se curando. Né? Inclusive hoje eu ouvi de um cliente meu assim, Karine, eu gosto de você porque você é real na sua entrega com os clientes. Você não fica pagando de perfeita e de curada 100% e naquele papel de você estar de cima, olhando de cima para baixo. É lógico que eu tenho minha postura de estar ali servindo. Eu sei que ali não é sobre mim, é sobre estar servindo. Mas às vezes eu uso exemplos meus, às vezes eu mostro um pouco do caminho, porque a gente consegue levar o outro, né? Claro, se fosse mentoria, levar o outro... Numa mentoria, você só pode levar o outro num caminho que você já foi, senão você não consegue ser mentor, né? De um mapa que você nunca nem andou. Mas no caminho terapêutico, não necessariamente a gente vai fazer isso. Só que eu tenho vários caminhos, né? Eu sou das terapias energéticas, eu sou da terapia pela PNL, eu sou coach, né? Tenho várias frentes aí na área do coach, tanto do executivo, da liderança, gestão, como também na parte pessoal, enfim. E assim, eu gosto de realmente estar nesse papel de não criar uma ilusão, uma imagem perfeita sobre mim, de que já alcancei tudo, até porque não teria graça já ter alcançado tudo, porque, lembra, são níveis. Se eu alcancei tudo aqui, eu já quero subir. E se eu alcancei tudo aqui, eu vou subir mais e vou subir mais. Eu quero alcançar muito e sou muito grata por tudo que eu já alcancei. Eu reconheço o quanto que eu já alcancei muito na minha vida, seja ela emocional, seja ela espiritual, financeira, profissional, relacionamentos, tudo. Mas é uma busca constante. E enquanto a gente vai buscando, a gente vai ajudando outros nessa busca também. Mesmo que você possa pensar assim, Karine, mas você trabalha com isso hoje. E eu que não trabalho. Ok, mas você pode ser uma pessoa que dá uma palavra para outra, que chega para outra e fala assim, olha, eu tô vendo que você tá reclamando muito, pô, tenta reduzir isso aí. Eu percebi que quando eu parei de reclamar, melhorou. Você, principalmente falando de coisas que você já fez, né? Porque enquanto a gente vai fazendo e aplicando na nossa vida, vai ficando muito mais fácil, né? E muito mais coerente também trazer isso para a vida dos outros. Mas aí também eu quero tirar aquele estigma de que você tem que ser perfeito, né? Para ensinar, eu já tenho que ser tal coisa para fazer isso. Isso também é crença. Isso aí seria, novamente, né? Seriam as pedras pesadas que a gente carrega na mochila. E aí, gente, eu não sei se Instagram termina a live em 1 hora, mas já são 53 minutos mais ou menos de live, já tô terminando. E aí, eu queria saber, né, se vocês sabem como funcionam os processos de mudança, né, porque eu tô pensando em trazer isso. Acho que talvez pelo Zoom fica mais legal, porque aí eu consigo trazer slide, consigo ter a interação ali no Zoom, né, marcar um aulão, alguma coisa assim. Eu gosto desses momentos.
E se vocês entendem a diferença, né, são os 2 últimos pontos, prometo. Se vocês entendem a diferença de motivação temporária para motivação definitiva. E aqui eu posso dar um spoilerzinho. A motivação temporária, ela vai ser relacionada a uma situação de necessidade, ou um sonho, uma meta. A permanente é sobre a sua verdadeira identidade. E aí eu volto lá no início, né? Quando começa e quando que termina, né? Lá no início da live, nessa conversa aqui, o que eu falei? Quem você é? Você sabe quem você é? Quais são suas forças? Quais são suas fraquezas? Quais são suas habilidades? Quais são seus talentos? Quais são suas... qual é a sua missão aqui? E eu não tô floreando que você tem que ter certeza qual que é o cargo em tal lugar, em tal tipo de profissão que você veio exercer nesse mundo. Não é isso. Qual é o seu servir, tá? E aí, a gente vive hoje um mundo em que as pessoas realmente transitam de profissões. Eu sou uma prova disso e várias e milhares de pessoas são provas disso. Eu tava lendo um lugar, tô tentando lembrar qual foi esse estudo, que falou assim que as pessoas, eu tenho 35 anos, as pessoas mais ou menos nessa faixa etária, elas estão vivendo uma média de 3 profissões ao longo da vida. E o pessoal da geração de agora, então a galera que tá agora aí crescendo, né, ainda vai ter uma profissão, eles vão ter no mínimo 7 profissões. Pessoal, 7 profissões, é isso. Então não fica focado se vai ser só engenheiro, médico, advogado, isso e aquilo. Relaxa, tipo... Vai fazendo que o caminho vai se mostrando novamente. Às vezes a gente quer a resposta imediata, a solução pronta, tudo como se fosse uma coisa só, um caminho só. O caminho é justamente percorrer o caminho, entende? É como se um dia alguém chegasse pra gente e falasse assim: ai, gente, eu tive um sonho disso, ou foi um sonho ou foi uma meditação? Foi uma meditação, agora eu tô na dúvida. Que eu até falei com o Vitor, eu lembro que eram vários potes. Deixa eu ver se eu tenho um pote aqui pra mostrar pra vocês. Ah, na hora que a gente quer mostrar o trem, não tem, né? Peraí, só um minutinho que eu vou achar. Achei. Eram vários potes. Imagina esse pote aqui, ó. Aí eram vários potes e as tampas soltas, né? Acho que foi uma meditação mesmo. Eu tô vendo até uma amiga aqui da meditação, a Bruna Vipassana. Gente do céu, vou fazer uma live depois só sobre Vipassana. Já tem live minha aqui, vídeo meu sobre isso, mas Vipassana é vida. Então, assim, se permitam. Mas enfim, era uma meditação mesmo. E aí, eu lembro que eram vários potes nessa meditação. Eu vi vários potes assim. E eu via que alguns podiam se encaixar, outros não. E aí me veio, né, nessa intuição dessa meditação, de que isso era a vida. No final das contas, era sobre a gente saber, né, quais potes que a gente vai encaixar, quais tampas encaixam. E a gente fica complicando, né? E eu não tô falando isso pra gente se encaixar, não é sobre encaixar, porque agora eu pensei que essa palavra ela é um pouco pejorativa. Mas era como se fosse assim, a vida ela é muito mais simples, né? E se, enquanto a gente vai fazendo isso, né, fechando os potes, é como se a gente fosse fechando os potes, como se fosse isso. A gente vai se conhecendo, a gente vai vendo as formas que isso vai tornando, a gente vai vendo os caminhos. Foi mais esse sentido. Pra mim fez muito sentido. Talvez agora explicando aqui eu acho que não ficou muito claro, não. Mas enfim. Eu vi algumas pessoas entrando agora, pessoal, mas agora a gente já está finalizando, seus queridos maravilhosos. E eu vou deixar gravada, vou subir também para o YouTube, porque eu amo o YouTube. Minha vida é muito mais no YouTube do que aqui. Mas agora, como eu contei pra vocês, agora eu não vou seguir ninguém, eu vou conseguir me organizar para depois eu ter minha parcimônia ali, meu equilíbrio de usar o Instagram. Porque eu quero estar aqui para servir, não para me perder no número de pessoas que eu segui, porque eu realmente seguia quase 2.000 pessoas. Então, maravilhosos, vou propor para vocês esse encontro, né? Vou avisar aqui. Então, quem quiser me manda no direct. Eu devo colocar no Stories também alguma coisa assim. Vou chamar pro Zoom, aí vou aproveitar, né? Mandar lá pros grupos de coisas que eu já fiz, outros grupos de mentoria, das dinâmicas, enfim. Estou para abrir também a dinâmica da prosperidade, que é a dinâmica Prosperar é Viver. Essa dinâmica, gente, ela é muito especial mesmo, assim, se eu fosse pegar todos os exemplos, assim, só para dar assim, uma palhinha para vocês. Tem gente que fez a dinâmica para conseguir dinheiro e tirou carteira, que era a trava da vida da pessoa. Ou seja, a pessoa achou que estava indo lá para uma coisa e resolveu outra. Tem gente que
justamente foi buscar outra coisa que não era financeira e alcançou, tipo, várias coisas financeiras. Tem gente que tirou, que removeu, né? Ai, meu Deus, tá falando que vai fechar em 25 segundos aqui, Jesus. Que removeu crenças de trauma, de infância, que a casa tinha pegado fogo. E aí a pessoa recebeu no dia seguinte, de uma outra pessoa que fez a dinâmica, recebeu um presente, porque ela quis relatar o que ela teve na dinâmica. Enfim, então eu vou avisar aqui pra vocês. E se vocês quiserem, né, me proponham aí os assuntos que vocês gostariam de ouvir, porque agora farei